Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos na unidade 2 do nosso curso, a unidade sobre a Antiguidade Clássica, e essa é a nossa aula de número 9, intitulada Roma, da República ao Império. Essa é uma aula vastíssima em termos dos conteúdos, não que as outras não sejam, mas essa é uma aula que por si só ela já é uma aula muito ampla e acaba nos demandando, pelo menos, ainda que num olhar panorâmico, algumas apresentações mais ponderadas. Nosso texto base continua sendo o livro do Norberto Guarinello, História Antiga. Para essa aula eu selecionei os 2 capítulos focados em Roma, o capítulo exatamente sobre o momento da República e o capítulo que ele chama de Imperialismo Romano, que é focado no Império Romano, né? Nesse momento do Império. Então eu vou dividir essa aula em 2 vídeos. Nessa parte 1 eu vou me concentrar no primeiro capítulo e nas discussões da República. Como vocês vão acompanhar, eu vou tentar inclusive aqui introduzir outros autores, porque vocês perceberam que é um capítulo bem curto e mais uma vez ele apenas está ali para oferecer alguma referência básica, mas existe uma vastíssima produção. Eu vou tentar aqui apenas citar alguns outros autores, algumas outras obras para compor melhor essa discussão sobre a República, tá? O nosso recorte temporal dessa aula vai do século VI e principalmente do século III ao século I. Por que eu falo do século VI? Mais especificamente em 509, nós temos a datação do fim da realeza em Roma, a passagem da monarquia para a República, então o início da República Romana. Minimamente nós vamos então falar um pouco desses conflitos, das questões sociais em Roma. Eu digo falar um pouco porque essa questão central da luta pela cidadania em Roma é o tema da nossa aula número 10. E nós vamos avançar até o século I, né? Especificamente ali é o cenário em que Augusto consegue derrotar os seus opositores na Batalha de Actium, principalmente ali o Marco Antônio, e nesse momento nós oficialmente falamos da instauração de um outro sistema em Roma. Alguns já chamam de Império Romano plenamente, mas nós vamos falar de um Principado Romano, já entrando no nosso próximo capítulo. Então a nossa primeira parte da aula de hoje vai tratar então desse amplo recorte cronológico. Para dar início a essa aula, eu gostaria de ler, novamente eu falei do século VI ao século III, mas eu acredito que o nosso foco central é do século VI ao século I, o nosso foco central é no século III em diante, porque na aula anterior nós falávamos da expansão romana, na verdade algumas aulas anteriores nós falamos da expansão romana na Itália e falamos também das guerras púnicas. Então eu vou partir das guerras púnicas em diante, ou seja, do século III em diante. Para começar, eu gostaria de ler um trechinho desse livro, História de Roma, do Pierre Grimald, é um dos grandes historiadores franceses sobre o mundo romano. Eu nem vou colocar o Grimald aqui numa historiografia muito renovada, eu até o aproximaria de uma historiografia que a gente pode entender já de tradicional. No Brasil nós temos uma reflexão mais contemporânea, no sentido de engajando, explorando temáticas, discussões das últimas décadas na historiografia. O Grimald acaba sendo um autor mais clássico dessas temáticas. Esse livrinho do Grimald foi publicado pela Unesp e ele faz uma espécie de um texto mais leve para falar da história romana. Eu acredito que a primeira parte aqui do capítulo é bem agradável para a gente conseguir começar a nossa aula de hoje. Abre aspas. Os despojos de Cartago faziam de Roma uma grande potência econômica. Todo o comércio do Mediterrâneo Ocidental caíra em suas mãos,
e negociantes italianos substituíram os cartagineses em toda a parte. Além disso, Roma tornou-se a dona das minas da Espanha, que forneciam chumbo, prata e cobre e ouro em abundância. Novos mercados se abriam à sua agricultura. Roma podia digerir suas conquistas tranquilamente e empreender a restauração do Estado, abalado pela guerra. As terríveis angústias que conhecera tinham deixado cicatrizes profundas. O povo, cuja fé nas divindades nacionais fora abalada, estas haviam permitido as derrotas, voltava-se cada vez mais para as superstições estrangeiras. O próprio Senado dera o exemplo, acolhendo deuses orientais e permitindo práticas gregas. A velha disciplina, a velha moral estava abalada. Via-se um jovem herói, Cipião, quebrar todas as regras tradicionais. Ele se dizia filho de Júpiter e ia de bom grado ao templo do deus, no Capitólio, buscar inspiração. Nada era mais perigoso numa cidade onde se tentava, desde o tempo dos reis, persuadir todos os cidadãos de que nenhum deles era insubstituível, que cada magistrado era apenas o depositário do poder do Estado, que o ultrapassava infinitamente. Roma começava a convencer-se de que, por mais asneiras que cometesse, um salvador providencial viria resgatá-la. E esse salvador seria um soldado, um general vencedor, protegido pelos deuses. Começavam já a despontar os primeiros sinais da evolução que conduzirá a cidade da República ao Império. Fim de citação. Esse é um trecho do Grimal eu considero bem interessante, porque além de um tom poético, mais leve, que eu falei, ele consegue apresentar alguns caminhos desse mundo que é o nosso recorte, né? Pós as guerras púnicas e como a sociedade romana está posta nesse cenário. E já aponta na direção de um elemento chave para a gente entender a lenta fragmentação da República, que é essa autoridade pessoal dessas lideranças militares, dos generais romanos, se tornando um elemento de distúrbio da organização política em Roma. Óbvio que isso não é um fato isolado, não pode ser entendido assim. Como nós vamos ver nessa aula, a questão dessa presença dos generais, essa autoridade pessoal crescente em afirmação, ela é paralela à ampliação dos distúrbios sociais em Roma, mas por hora eu começo com essa citação do Grimal. Para a gente entender e talvez para tentar organizar melhor essa discussão da aula de hoje, eu vou dividir nossa aula em dois eixos. Primeiramente, nós vamos falar da expansão territorial romana entre o século III e o século II. E num outro momento, ainda dessa parte 1, nós vamos falar das questões internas na cidade de Roma. Tá? Essa é uma divisão puramente didática que visa organizar melhor o nosso conteúdo, mas sempre compreendendo que esses fenômenos são paralelos entre si, tá? Então, eu apresento a vocês um mapinha, passo agora a apresentar na tela, e nesse mapinha, caso alguém tenha dificuldade de ver a legenda, eu estou aqui falando, a gente tem o cenário em linhas tracejadas em torno de Roma, a expansão romana ainda na monarquia, então observem ali que até o início do século VI, aliás, até o final do século VI, a presença de Roma, ela no máximo avança até o norte da Península Itálica. Nós temos um vasto território marcado em verde, que é o território em que Roma consegue se expandir durante a República. Então observem que a gente não está falando aqui... Roma, para nosso olhar contemporâneo, já no período da República, constitui um império.
No entanto, nós só falamos em Império Romano a partir do século I, a partir de Otávio, quando mudam as estruturas e a organização do poder em Roma. Então nós estamos vendo aqui apenas de forma panorâmica essa expansão da República Romana em verde por toda a Península Itálica, e vamos lembrar da aula que a gente falou sobre isso, foi a aula número 6, quando eu falava das as hegemonias no Mediterrâneo e das guerras púnicas. Então, como que por meio das guerras púnicas contra Cartago, Roma conseguiu se afirmar no norte da África e também se afirmar como principal potência no Mediterrâneo. Então eu destacaria, já que a gente não falou disso, para o século III e o século II, dois eixos da expansão romana. A oeste do mar Mediterrâneo, vocês vão ver uma intervenção romana na região da Espanha, a Península Ibérica. Então nós temos toda essa parte em verde da Espanha. Foi uma expansão lenta, bem gradual, com muita resistência, mas que ela é importantíssima para a gente entender o controle do extremo ocidente do Mediterrâneo por Roma. E Roma também consegue avançar sobre a Gália. Aqueles que têm mais referência no mapa estão vendo aqui essa região da atual França em verde, é ali que nós estamos falando da expansão de Roma para a Gália. Então nós vamos ver, por exemplo, uma presença importante de Roma em torno do Loire, né? A Gália conquistada, um polo central aí, que depois levaria ao contato de Roma mais a norte, na Grã-Bretanha, e também uma expansão para a Europa Central. No entanto, fora desse eixo do Mediterrâneo Ocidental, nós também temos uma presença importante de Roma no Mediterrâneo Oriental, em torno do Mar Egeu, e chegando até a região ali da Ásia Menor, até a Palestina. Então vocês vão lembrar, poxa, então é nesse cenário que a gente vai falar do movimento de Jesus, né, do cenário de Jesus ali na Judéia, sob domínio romano. Então é nesse movimento de expansão que Roma chega, inclusive, à região da Palestina. Então nós estamos observando aqui também toda uma parte em verde, ali na Península Balcânica e na Ásia Menor, né? Então esse é o processo que nós chamamos de guerras da Macedônia. Eu coloco aqui um outro slide para vocês com essas datas, para vocês entenderem mais ou menos esse cenário de guerras. Saio então do mapa e uma parte da historiografia vai enfatizar como que nesse período, se nós não estamos falando de uma helenização de Roma, mas se ampliam os contatos de Roma com a sociedade grega, com as referências vindas do Oriente. Então nós estamos falando de uma maior presença de deuses gregos no mundo romano, uma introdução maior da questão do modelo do teatro ateniense em Roma, uma série de outras referências, até a filosofia, vindo muito forte para Roma no cenário do século III e do século II. O Guarinello nos destaca lá na página 129 que esse período da expansão romana, e é o que vocês estavam observando no mapa anterior, ele nos aponta para a criação e para a afirmação, né, o controle das redes de trocas, as redes de informação, as redes de comunicação no Mediterrâneo. E ele vai nos falar exatamente que agora essas redes passam a se concentrar e se articular em torno de um centro muito claro, que é a cidade de Roma, que é a região da Itália. Então nós temos pela primeira vez um cenário, eu retomo o nosso mapa, de pensar um Mediterrâneo articulado e com intensas trocas, né? Porque Roma consegue potencializar, criar e controlar as redes de comunicação desse período. Eu sei que eu ainda não avancei
para as questões internas de Roma, não falei dos conflitos militares, mas desde já eu gostaria de ler o final do nosso capítulo número, deixa eu só acertar aqui, já não sei o número do capítulo, mas a página 136 do primeiro capítulo que eu indiquei como texto base da nossa aula de hoje, o Guarinella apresenta então em termos mais gerais, e eu vou usar dessa referência para a gente pensar aqui o fim da República em termos da organização maior desse mundo romano. Abre aspas, página 136. A vitória de Augusto selou o fim da República e marcou a instituição de um único governante. O último reino helenístico independente, o Egito, foi conquistado e seus tesouros trazidos para a Itália. Com eles, Otaviano agraciou a plebe com a distribuição de trigo gratuito e subsidiado, uma antiga reivindicação dos populares. Distribuiu terras entre seus veteranos e começou a transformação da cidade de Roma numa capital digna de um império. O final da guerra entre os romanos trouxe a paz, como grande benefício geral, para toda a extensão do império. A tarefa do longo reinado de Otaviano, agora cognominado Augusto, foi encontrar os pontos de equilíbrio que permitissem uma maior estabilidade à cidade tornada império, ou antes, ao império-cidade de Roma. Fim de citação. Esse é um trecho interessante, novamente, ele pode ficar confuso nesse momento da aula, porque a gente ainda não falou desse cenário dos conflitos, da figura de Otávio e assim por diante, mas eu acredito que ele nos apresenta, em termos mais gerais, essa passagem. Então, conforme Roma, no nosso mapa, se expande principalmente para o Mediterrâneo Oriental e no período de Otávio consegue se impor inclusive ao Egito, ocupando o último dos reinos helenísticos, que nós vamos lembrar que nós vimos também na aula número 6, quando falamos da fragmentação do Império de Alexandre o Grande. Então é nesse cenário que nós temos aí a consolidação da base territorial de Roma, que após a República, ainda nos primeiros séculos do Império, conseguiria ainda maior projeção territorial, e eu voltarei na parte 2 da aula ao mesmo mapa para a gente observar aquela parte em laranja, que é o momento da expansão durante o Império. Então, dito isso, eu passo da parte 1 para a parte 2 da nossa aula. Antes de fazer essa transição, e antes que eu esqueça, eu também destaco que eu deixei alguns materiais complementares para essa aula, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, caso você não seja da turma da UFOPA, caso você seja de outra turma e tenha interesse de ter contato com o material. Para essa primeira discussão, o material que eu estou indicando é uma entrevista do professor Renato Pinto, que ele é professor da Federal de Pernambuco, a UFPE. Ele vai nos falar sobre romanização, tá? Poxa, eu queria entender mais essa discussão. Também vocês podem procurar os trabalhos da professora Norma Musco Mendes. Já eu vou inclusive citar um trecho do trabalho dela aqui na nossa aula. A Norma Musco Mendes é uma das grandes especialistas em Roma, principalmente sobre o período de Augusto, no meio acadêmico brasileiro. Eu não sei se ela já é professora aposentada, mas ela era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e tem uma vastíssima produção que vocês vão poder acessar em termos de artigos, produções em anais de evento, capítulos acerca do conceito de romanização. Então, eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem, verem, né, no caso, porque tem imagem, verem e ouvirem a entrevista do Renato Pinto. Se tiverem interesse, procurarem os trabalhos da Norma Musco Mendes para observar a discussão da romanização. Inclusive, eu vou deixar aqui, agora falando diretamente para a minha turma de História Antiga, eu vou fazer um videozinho para ajudar vocês a pensar na questão da prova, dando o exemplo de romanização, tá? Acho que vai ficar interessante, até lá eu talvez explique melhor algumas questões que os professores vão falar em artigos ou na entrevista, tá? Mas basicamente aqui oferecendo as linhas gerais dessa discussão,
Hoje, quando eu falo hoje, nas últimas décadas, a historiografia sobre Roma repensou essa relação da expansão romana sobre outros povos, sobre outras regiões. Então, se antes se pensava que o controle de Roma dos povos da Ibéria, do norte da África, ou das partes da Gália, ou das partes orientais do Mediterrâneo, foi uma relação de imposição em que Roma se impôs e levou desenvolvimento, cultura, a civilização romana se impôs. Hoje nós vamos pensar muito mais em termos de negociação, de trocas culturais. Muitos autores vão falar de um hibridismo cultural nessa expansão romana e demonstrando que a gente tem que ter um pouco mais de cautela na hora de pensar apenas sob a perspectiva romana para esse controle do Mediterrâneo. Então é em torno desse debate que vale muito a pena dar uma olhada nas discussões mais teóricas, historiográficas, acerca do conceito de romanização, tá? Passo então à nossa segunda parte da aula, as questões internas de Roma durante a República. Nessa parte da discussão, nós nos concentraremos na questão dos conflitos entre patrícios e plebeus, tá? Então, em torno desses conflitos, óbvio que conflitos muito maiores também envolvem os escravos, envolve esses grupos militarizados, as relações de clientela, etc, etc, etc. Mas em torno desse conflito maior entre patrícios que detinham as instituições romanas e a plebe, que em geral vive empobrecida e em busca de maior participação política, acesso à terra e assim por diante, é que vamos pensar as questões internas de Roma durante a República, tá? E aí eu coloco para vocês um slidezinho que é sobre os conflitos sociais em Roma. Ele visa, de certo modo, organizar e até oferecer mais elementos para vocês, ainda de uma forma muito en passant, uma forma muito genérica, breve, oferecer aqui uma perspectiva cronológica desses conflitos sociais. Então nós falamos aí de uma lei romana anterior, né, o mos maiorum, que são esses costumes dos antepassados que orientam a vida em Roma. No contexto do século V, esses conflitos sociais nos levam ao estabelecimento da lei das 12 tábuas, e nesse cenário também a figura do tribuno da plebe, e isso é importantíssimo porque esse tribuno da plebe, ele exerce o poder de um magistrado dos plebeus e tem o poder de veto junto aos magistrados ligados aos meios patrícios. Então isso é muito importante em termos de um fortalecimento político e institucional da plebe em Roma. Avançando, nós temos no século IV, se eu não me engano, nosso texto nem fala disso, mas é um momento importante ali, a questão da lei Licínia, que se estabelece a eleição de um cônsul plebeu. Então a plebe chega ao consulado, novamente aqui numa maior presença institucional da plebe, considerando o cenário de empobrecimento, principalmente do pequeno camponês, do camponês livre, que tinha uma vinculação também à guerra muito intensa. Nesse cenário, nós vamos falar ali de conflitos que se afirmam de forma muito intensa em Roma a partir do século III. E é nesse momento que eu gostaria de ler mais um trechinho do Pierre Grimald, lá nas páginas 90 e 91. Abre aspas. As intermináveis guerras das gerações anteriores haviam arruinado inúmeros pequenos proprietários, os quais, sempre ausentes, não puderam assegurar o cultivo de seus campos. Os ricos haviam aproveitado para comprar essas terras a preço vil e formar grandes propriedades. Ademais, o território das cidades italianas conquistadas não fora repartido entre os cidadãos.
A parte menos fértil fora deixada nas mãos dos primeiros possuidores. O resto caíra no domínio público do povo romano. Os nobres tinham praticamente se apropriado delas e ali mantinham rebanhos, que confiavam a bandos de escravos. Assim, a riqueza de Roma engendrava a miséria de muitos. A plebe aumentava, uma multidão ociosa mais por falta de trabalho do que por preguiça. Por serem os escravos uma mão de obra barata, não sobrava lugar para os homens livres. Podia-se, temporariamente, alimentar toda essa gente recrutando-os como soldados para as legiões. Mas as guerras cessaram, os soldados foram dispensados e voltaram à miséria. Era justo que os vencedores, aqueles que haviam combatido, tivessem derramado seu sangue somente para enriquecer alguns privilegiados? Fim de citação do Grimal com uma importante pergunta. Eu fiz essa leitura porque ela nos ajuda a entender essa passagem do século III para o século II, quando o conflito social, as guerras sociais se intensificam em Roma e na Península Itálica. Então é nesse processo, é nesse contexto que eu volto aqui para o nosso slide e nós vamos falar então da atuação dos irmãos Graco, Tibério e Caio, né? Tibério Graco, Caio Graco, e principalmente as questões, as discussões em torno da questão agrária, da lei agrária em Roma, que visava ter o maior controle das terras pelo o Senado romano e também fazer uma distribuição de terra. Alguns autores falam até de uma reforma agrária em Roma nesse contexto. Então, a ação efetiva dos Graco foi limitada, mas ela é uma iniciativa que, de certa forma, consegue reduzir um pouco das tensões. No entanto, esse mesmo período também viu surgir e se intensificar a questão das revoltas de escravos. Então, nós já falamos em outras aulas que o mundo romano e o mundo grego ateniense, principalmente da época clássica, a antiguidade clássica de Roma, a Grécia clássica, é o momento da expansão da escravidão. Alguns vão falar da estruturação de um modo de produção baseado na mão de obra escrava. E então nós vamos ver a partir do século III, no fim dessa guerra contra Cartago, uma profunda ampliação da presença de escravos em Roma até o século I. Né? O nosso autor, o Guarinello, chega a nos falar que no século I, 30% da sociedade romana era composta por escravos. Essa guerra social, que também tem uma dimensão nos conflitos ligados ao crescimento da escravidão em Roma, nos levam ao problema da cidadania. Novamente é o tema da nossa aula seguinte, é o tema da nossa aula número 10, mas por hora eu destaco ainda no nosso esqueminha aqui, que em 88 a.C., esses conflitos resultam na expansão da cidadania romana para todos os cidadãos das cidades itálicas. Né? Então, a gente tem uma primeira grande expansão da noção de cidadania em Roma, agregando toda a península. Outros autores, como o próprio Grimal, mas em outra obra, não a que eu apresentei para vocês, a Civilização Romana, ele nos fala, inclusive, que essa é a marca de Roma, né? A marca de uma flexibilização do Estado romano, oferecendo direitos a esses estrangeiros, oferecendo direitos ao outro. Né? Então, como que Roma, uma das marcas dessa expansão de Roma durante a República e depois principalmente no Império, vai ser agregar o outro, né? O diferente. Nós vamos ver bastante isso quando falarmos da Antiguidade Tardia. Apenas para a gente avançar nesse esqueminha, não deixar passar, nós falamos também, né, em torno dessa base da mão de obra escrava, da constituição dessas grandes unidades produtivas, as vilas romanas, que são ali a base dessa produção agrícola romana a partir do final da República. Com essa discussão, nós passamos dos conflitos sociais
apenas novamente por uma divisão, porque os conflitos militares, políticos também têm um fundo social óbvio, mas eu deixo essas questões mais de lutas entre grupos da sociedade, passo agora a olhar para conflitos mais civis, guerras civis abertas, ligadas sobretudo à força militar romana, que é o cenário da afirmação dos poderes militares dos generais, né? Um caminho que nos leva para a fragmentação da política do Senado, a reestruturação da política em Roma, com essa personalização do poder em torno dos grandes generais. Então nós vamos falar, inclusive, um pouco, o nosso texto um pouco destaca, mas poderíamos falar desses tiranos em Roma, os ditadores. Então nós vamos falar da presença de Mário, um grande general que busca também se impor a Roma, Sula, mas é em torno ali já do século I que nós vamos falar dessa face final da República Romana, com o primeiro e o segundo triunvirato. Tá? O primeiro triunvirato é formado por Crasso, Júlio César e Pompeu, meados do século I, ali de 59 a 53. São 3 lideranças militares romanas muito poderosas. Provavelmente vocês conhecem referências, ainda que sejam mínimas, à figura de César, Júlio César. Então César consegue gradativamente se impor, mas vai ser assassinado. Vocês devem conhecer minimamente a história do assassinato de César, a famosa história, por décadas muito representada na literatura, no teatro, no cinema. E sobre esse período, inclusive, eu deixo aqui a sugestão de vocês assistirem o épico, um dos grandes filmes históricos do século XX, que é o Cleópatra. Tem que ter paciência, é um filme muito longo, mas eu acho que vale muito a pena, além de atuações brilhantes. E é um filme que eu já obriguei os alunos de história uma vez a verem, eles não gostaram muito não, mas é um filme muito importante para vocês verem, que é o Cleópatra, um filme acho que lá nos anos meados do século passado, mas vale a pena verem o filme. Então, em torno desses conflitos, nós temos Júlio César assumindo como ditador em Roma, no ano de 49. Já em 44, no que a gente fala do início de um projeto cesarista de poder, mais ligado à presença da plebe na sociedade, um vínculo mais direto dessa autoridade com a plebe, o César vai ser assassinado, e um conflito que se abre aí entre os cesaristas, esses grupos mais ligados a um contato com a plebe, e os republicanos, ligados mais a esses poderes patrícios, e em torno de 43 se forma o segundo triunvirato. Já vou falar mais dele. É interessante que já nesse período César começa a ser cultuado de uma forma como se fosse um deus, uma questão divina em torno do culto de César. E Otávio, seu filho adotivo, vai se mobilizar nesse culto a César também, dando um destaque importante a esse elemento, tá? O segundo triunvirato é a divisão do poder ali entre o Marco Antônio, o Otávio, Otaviano, citado pelo Guarinello, Otávio Augusto, e Lépido. Ele dura ali de 43 a 33. Em geral, o que nós vamos ver é Otávio se impondo contra Marco Antônio. Também faz parte, um dos grandes momentos da história antiga, falar dessa relação de César com Cleópatra, falar da relação de de Marco Antônio com Cleópatra, e em torno desse conflito entre Otávio, Marco Antônio e Cleópatra, César consegue a vitória, consegue se impor contra Marco Antônio, contra o último reino macedônico, que era o Egito Ptolomaico, e garante aí a expansão que nós falávamos no iniciozinho da nossa aula. Então, é em torno desse poder
de Otávio, que se configura o fim da República e o início do Império, se assim quisermos, ou para sermos um pouco mais específicos, do Principado de Augusto, dessa passagem da República ao Império em termos de experiência política. Só para finalizar, eu gostaria de terminar essa primeira parte da aula do fim da República, mudando um pouco esse foco, até buscando uma outra via do que eu mesmo construí meu argumento. Então eu comecei essa segunda etapa da aula falando das questões internas em Roma, dos conflitos sociais, e terminei falando dos conflitos da guerra civil e das disputas entre os grandes generais, como que esse poder da República vai se fragmentando em torno da afirmação política e do papel clientelar dessas grandes autoridades militares do mundo romano. E também indiquei que em torno ali da Batalha de Axio, em 31, nós temos o início do Principado e a afirmação ou o início do Império. No entanto, eu gostaria de oferecer como uma espécie de leitura paralela, transversal a isso, que engloba tantas questões sociais quanto essas questões mais político-militares, como a expressão da fragmentação romana, um trechinho da Norma Musco-Mendes. Abro aspas para a historiadora. As crises recorrentes que sucederam os conflitos políticos suscitados pelas tentativas de reforma agrária dos Gracos liberaram todas as forças que caracterizaram o processo de desagregação do sistema republicano, tais como individualismo versus coletivismo, ou seja, impossibilidade das instituições republicanas preservarem os interesses da res pública ante os interesses privados. Cisão no seio da elite romana, cujas divergências se manifestavam na luta pelo exercício do poder, sendo caracterizada não como rivalidades sociais e sim políticas e circunstanciais. A formação de coligações políticas entre os círculos de liderança, o uso da violência na vida pública, prática de ilegalidades constitucionais, a incapacidade do exército cívico diante das necessidades de um exército profissional e permanente e, portanto, o surgimento das bases essenciais para o estabelecimento do poder pessoal. Fim de citação. Então eu deixo esse trecho da Norma Musco-Mendes porque, a meu ver, ela consegue, de certa forma, não olhar apenas para esse plano estritamente político-militar, que são as guerras, os conflitos diretos entre os generais romanos, e nos mostra como que um século antes, em torno do século II, ainda no contexto dos conflitos sociais que marcaram ali a atuação dos irmãos Graco, nós já temos um cenário que apontava na direção dessa fragmentação. Nós vemos então a República, de certa forma, se desfalecendo diante das pressões e desse, como ela chama, do estabelecimento do poder pessoal à frente das instituições públicas do Estado, à frente da República Romana. Então, é com essa referência que eu fecho essa primeira aula, que nós buscamos aqui tratar da República de Roma nessa passagem, especialmente do século III ao século I, mas também iniciando com algumas referências ao fim da monarquia. Então essa foi a primeira parte sobre a República. No segundo vídeo eu vou tratar propriamente do Império Romano. Então até lá, desejo paz, saúde a todos. Tchau, tchau.